acho que o desafio seja da abordagem, mas assim do público, como chega esse público. Então, se a gente for pensar, a gente tem hoje, né, contingências que nós não tínhamos há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, por exemplo, hoje eu tenho outros desafios. Pais, né, não importa qual é a formação familiar, mas pais que trabalham fora o dia inteiro. Então, assim, a gente tem uma análise muito mais complexa, porque em outros momentos a gente tinha pelo menos a mãe ou o pai dentro de casa, pelo menos por 8 horas ou 4 horas, no tempo que ficava com a criança ia para a escola, o adolescente ia para a escola. Hoje a gente tem uma outra realidade, então a gente precisa olhar bem para o princípio da teoria as contingências em que isso acontece. Por exemplo, as escolas hoje oferecem contraturno. Por quê? Porque pais e mães estão trabalhando. O tempo que os pais têm contato com a criança, com o adolescente, muitas vezes, ele é restrito a algumas horas à noite. Então a gente precisa analisar muito bem. Fora isso, né, do momento econômico, da necessidade de trabalho que muda, eu tenho que lembrar também que eu tenho hoje internet, eu tenho tablet, eu tenho videogames, eu tenho outras coisas que muitas vezes pode servir de alívio para os pais, mas a médio prazo isso pode se tornar também um grande problema. Então a gente tem... Essa mudança eu acho que traz muitos desafios e ela não é inerente à análise do comportamento, mas ela é inerente a uma sociedade que a gente vive hoje. Bom, em relação às demandas, elas podem ser de diversas ordens, né? Podem ser pais que encontram dificuldades para lidar com a criança, e muitas vezes ela recorre, né, de repente a um plano de saúde, que tem algum psicólogo ou indicações. Alguns casos vêm de escolas, né? Então assim, a gente tem escolas que acabam a criança tendo algum comportamento, alguma questão meio disfuncional, quer seja para a idade, para o momento que ela está vivendo. Então assim, a escola também é uma demanda. Uma terceira demanda que eu acho grande são psiquiatras, né? Então psiquiatras, né? Só que nesses casos, eu queria até colocar que eu acho importante entender o seguinte, que a gente precisa se comportar, atender, para começar a escola, reconhecer o teu trabalho. Então, assim, muitas vezes, no começo é uma roda pequena para girar, difícil, né, pesada. Mas assim, aos poucos, né, você faz um bom atendimento de uma criança numa escola, a escola acaba te indicando para outros pais. O mesmo acontece com o psiquiatra e o mesmo acontece com pais, né, que tem um bom retorno do psicólogo, do tratamento, né? E acaba indicando. Esse é o processo mais sólido, mas é mais lento. Então eu brinco e falo assim com meus alunos, eu falo, não é no Instagram, não é no Facebook que você vai, se ninguém contrata, eu não contrataria um psicólogo, um médico, um dentista pelo Facebook, pelo Instagram. Então assim, eu acho que pela minha experiência, a solidez, quando a gente consegue bons trabalhos com psiquiatras, nossa, eles indicam novamente com escolas. Então acho que são esses 3 pontos na minha concepção que são as principais, de onde vêm as principais demandas. Bom, como técnicas tem diversas, mas vamos pensar um pouquinho. A abordagem comportamental, né, a análise do comportamento, ela entende, né, que a criança ela está todo o tempo conectada com o ambiente. Então, por exemplo, quando os pais põem regras e não impor regras, eu posso até construir regras com meu filho, mas quando eu construo regras, isso gera controle, mas quando eu não crio regras, também tem controle. Por exemplo, deixa de ser o controle da casa para ser o controle do YouTube, do jogo, da TV. Então algumas técnicas a gente pode usar com crianças, adolescentes, bem como a gente pode sim trabalhar com jogos, a gente pode trabalhar, mas não no intuito de interpretar nada. Mas os jogos, as brincadeiras, elas podem ter um papel de ser um SD, um estímulo discriminativo, na qual a partir dele as crianças, adolescentes podem falar sobre algumas coisas, expressar alguns sentimentos, algumas emoções, relatar algumas coisas, né? Mas existem sim técnicas, por exemplo, a terapia, a gente talvez fale mais adiante, mas a terapia comportamental com criança envolve muitos pais.
Então, por exemplo, uma técnica que não é empregada exclusivamente com a criança é a economia de fichas, na qual, claro, a criança participa da construção disso, né? E os pais vão participar disso, mas envolve tanto a criança como o pai. As crianças podem, por exemplo, ter algumas dificuldades, alguns déficits. Então a gente trabalha com treinamento de habilidades sociais, né? Então, por exemplo, tem crianças que têm algumas dificuldades em virtude dessa contemporaneidade que a gente vive, né? De se relacionar. Então, por exemplo, a própria Covid ficaram 2 anos reclusas, quase sem interação. Isso pode afetar o desenvolvimento de algumas habilidades, pode ser motoras, verbais, né? Sociais de forma geral. Então, assim, a treinamento de habilidades sociais vai fazer com que a gente incremente essas habilidades, que sem isso pode trazer consequências aversivas para a criança. Por exemplo, bullying, por exemplo, ofensas ou chacotas, qualquer coisa no gênero. Podemos falar também, em caso de criança que tem ansiedade, a gente pode ensinar a criança a aprender a se relaxar diante de determinadas situações, né? Então a gente pode usar de muitos aspectos lúdicos para que a gente possa implementar essas técnicas. Mas boa parte, assim, as técnicas não são exclusivas necessariamente de adultos. Mas dependendo da demanda, a gente pode sim fazer adaptações, né? Tem uma coisa importante que eu estava esquecendo, uma técnica muito usada é treinamento de pais. Por quê? Porque muitas vezes os problemas decorrentes da criança envolvem as próprias relações dos pais, né? Então, assim, os pais não saberem lidar com algumas questões. Então, tem momentos da terapia em que nós chamamos os pais, né? E discutimos, colocamos, propomos, e eles vão fazer isso para a gente verificar se isso produz efeito sobre a criança. Às vezes na forma de falar, na forma de dizer. Então a gente não entende que eu desloco a criança da família. Não, a criança está dentro do contexto familiar. E estando dentro do contexto familiar, no princípio, ela se comporta, modifica e é modificada pelos pais. Então a gente vai trabalhar essas relações quando for necessárias. Como eu disse anteriormente, para a abordagem, o envolvimento dos pais é fundamental, né? Claro que a gente vai preservar todo o sigilo, todas as questões, a gente não vai expor o que a criança diz, mas a gente vai entender que existe uma dinâmica e uma necessidade de orientação. E qual que é a lógica? Só retomando um pouquinho, a lógica é que a criança está num ambiente, esse ambiente tem estímulos, esses estímulos acabam produzindo controle. Então, horários, regras. Então, eu acho muito importante os pais terem a noção do o que eles querem prover para o filho. Por exemplo, como que você gostaria que teu filho chegasse aos 18 anos? Com quais habilidades? Como você entende que isso seria algo importante? É mais fácil trocar um filho do que ensinar a trocar, por exemplo. E não há julgamento. Mas, por exemplo, muitos pais na correria do dia a dia acabam fazendo o quê? Acabam, na melhor das intenções, de conseguir simplesmente sair a tempo do trabalho e fazer as coisas, troca a criança. E a criança não aprende habilidades básicas que é se trocar. Ou combinar roupas, ela vai errar. Ou o horário do banho, ou trabalhar questões básicas que são necessárias para a formação de um sujeito. Às vezes, os pais ficam tão sob o controle do dia a dia, da correria, que perdem isso. Então, por exemplo, eu acho que o custo de resposta é menor você dar um tablet para um filho do que preparar, por exemplo, um experimento para fazer com ele à noite, onde eu tenho que material, fazer, mas isso produz envolvimento, engajamento, produz aprendizagens, produz relações afetivas, né? Então, assim, a gente muitas vezes é questionado, né, sobre a frieza, mas pelo contrário, quando a gente entende o que controla, a gente tem uma grande chance de produzir muito mais afeto do que quando não, porque no dia a dia, na correria, muitas vezes essa criança fica sem atenção, fica sem afeto, mas quando a gente consegue mostrar para o pai que a criança talvez não precisa de grande quantidade de tempo, mas um tempo restrito do pai, da mãe, dos dois, acho que é importante. Só para retratar, eu atendi um menino de classe média alta que nunca teve um jogo de tabuleiro. Ou seja, talvez ele nunca tenha sentado numa mesa com os pais para jogar alguma coisa. Eu não estou dizendo que isso vai ser o grande diferencial, mas eu acho que a experiência de jogar, perder, ganhar, respeitar, ter regras e ter convívio, isso produz algumas questões de afeto, de relações que podem ser bem diferentes do que se não tiver.
Então a gente entende que tem controle, sim, né? Não está livre. A criança está sobre um contexto, uma contingência, e o que ela faz produz consequências. Então eu acho que assim, hoje, né, um desafio, né, da primeira questão, mas que me veio agora, que eu acho que é importante, é tão virtual, tão virtual, tão virtual as coisas hoje, que o adolescente, bem como no começo da adolescência, a criança não está vendo sentido na realidade. Então eu aprendo alguma coisa na escola que eu não consigo enxergar na realidade, porque a minha realidade já não é mais essa, minha realidade é virtual. Então assim, eu acho que nesse sentido, a gente tem que olhar sempre de uma forma, olhar contingências, relações, para a gente poder entender e buscar alternativas. Bom, é um pouco diferente quando a gente fala de atender crianças e adolescentes, né? Com adolescente, na verdade, tem muito mais autonomia, né? Assim, eu acho muito interessante a importância da gente ficar atento à linguagem. Então, por exemplo, com o adolescente eu não preciso falar do jeito dele, mas eu falar de um jeito mais descontraído, mais leve, favorece a criação de vínculo, né? Ter espaço para ele trazer coisas, que acho que é muito importante do adolescente. A criança é um outro mundo, é um mundo no qual a gente conduz muito mais as coisas. Então, assim, é claro que não é uma regra, tem crianças muito mais espontâneas, tem adolescentes mais, menos, mas a gente usa muito mais as questões lúdicas com a criança, né? De um ambiente que a gente pode fazer terapia sentado no chão, apoiado numa mesa, desenhando, fazendo essas atividades que para o adolescente já não faz muito sentido, não tem esse caminho. Então, no adolescente, assim, a gente pode usar alguns mecanismos que são interessantes, por exemplo, atuais. Quando acontece alguma coisa no atendimento de adolescente na semana, isso geralmente não é implementado em clínica escola, mas no consultório sim. Então, por exemplo, eu trabalho muito com WhatsApp com adolescente. Então, quando acontece alguma coisa, quando tem alguma questão, ele me relata. Isso é importante. Então, a gente vai mantendo um vínculo e a gente fica mais contingente, né? Aconteceu alguma coisa, ele passou por alguma coisa, né? Então, assim, é muito diferente os mundos. Acho que o adolescente já é um caminho muito mais próximo do adulto mesmo. A criança não, é uma outra realidade na qual eu preciso identificar. A anamnese com os pais, a conversa com os pais pode trazer pistas de como a gente deve arranjar, né, o setting terapêutico, como a gente consegue fazer para que isso já seja um momento em que a criança chegue mais à vontade. Então, lembrando que criança é criança, adolescente é adolescente e adulto é adulto. Eu quero fazer a separação porque, na verdade, talvez não tenha tantas regras. Porque eu preciso, na verdade, olhar quem eu estou atendendo, porque eu posso ter um adolescente que requer algumas coisas, eu posso ter crianças que requerem outras. Então é interessante porque, assim, eu posso usar, por exemplo, uma letra de música. Eu posso usar uma música. Sempre no intuito de que eu entendo que o que eu falo, ou o que eu proponho, o que a gente faz, são estímulos para a criança, para o adolescente e até para o adulto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em entender quem é essa criança ou quem é esse adolescente. Porque, por princípio teórico, um olhar, um falar, a forma de ouvir ou um tipo de brinquedo ou o que eu proponho, nós entendemos que isso são variáveis que vão evocar ou ter a probabilidade de produzir alguma coisa. Então a sessão ela é muito planejada no intuito de aonde nós pretendemos chegar com isso. Se eu pegar uma letra de uma música de um adolescente, propor uma música, eu tenho uma função disso, não é ouvir a música, mas o que essa letra tem, o que essa música tem, ou por que ele ouve essa música. Então não existe uma regra, mas depende muito da habilidade do terapeuta desse manejo. Bom, se a gente for pensar, a análise do comportamento surgiu, o estudo dela dentro de laboratórios. E aí o caminho natural dela foi sair dali para contextos. Então, hospitais psiquiátricos, escolas, né? Então, a clínica foi praticamente o último lugar de fato. Por quê? Porque a clínica não é um contexto natural da criança, do adolescente e do adulto. O contexto clínico, ele não é um contexto natural. Então, o que acontece? Quando a gente fala em setting, se a gente for pensar,
Eu posso estar fazendo, por exemplo, observações fora da clínica. E muitas vezes pode ser muito importante. Uma coisa é o relato verbal, outra coisa é como eu observo isso dentro da escola. Então a gente sempre faz, ou da escola ou de qualquer contexto, a gente sempre faz muito contato, a gente pode observar, a gente pode ver, né? Ou mesmo, não tem essa rigidez do setting terapêutico ser de uma forma. Na verdade, isso vai depender muito. Por que existe uma forma? Por que essa forma é padrão? Por que eu, na verdade, eu não mudo ela conforme as contingências que eu tenho? Por exemplo, as demandas de atendimento. Então eu posso usar diversos recursos que não estão necessariamente dentro de uma forma, mas é muito mais funcional. O que é necessário? Como daria certo para fazer isso? Né? Então, por exemplo, eu poderia fazer um atendimento num contexto em que a criança tivesse medo, por exemplo. Se ela tem medo de alguns lugares, eu posso fazer um processo de dessensibilização com ela. E eu não preciso fazer dentro do setting terapêutico, eu posso estar num local onde isso acontece. E essa é uma questão legal, porque o conceito ele não se emprega à clínica, mas ele se emprega ao sujeito, aonde o sujeito está. Então eu posso fazer isso em diversos contextos diferentes, caso haja necessário. Mas o foco, na maioria das vezes, fica no contexto clínico. Mas em outros também a gente pode sair. Então não tem essa rigidez, não tem essa formatação, né? Depende muito de caso a caso. Acho que essa é legal, porque é uma coisa legal, porque a gente se torna muito mais flexível, criativo, olhando especificamente a demanda de cada caso. Isso é muito desafiador. É interessante, né, falar como foi atender, mas a gente poderia dar um passo para trás e falar como foi dar aula. Então, a tecnologia estava aí e todos os professores, vocês são alunos e não tinham tido essa experiência de ter aula remota todo o tempo, né? Eu acho que isso teve ganhos e perdas. Eu acho que é uma questão de alunos não quererem voltar presencial porque estava bom remoto, teve aluno que queria contato social. Eu acho que isso reflete um pouco, né? Então eu falo assim, com adulto e com adolescente funcionou perfeitamente. Eu não vi diferença nenhuma para abordagem e isso, até porque o nosso setting sempre foi flexível, né? Pelo setting ser muito flexível, isso não foi um grande impacto, né? Eu tenho muitos clientes que não voltarão presencial. Eu acho que funcionou bem. Já com criança é um pouco mais complicado, né? Eu acho que assim, e não foi complicado por psicólogo. Se a gente for ver, as queixas, né, de crianças tendo aula remota foi o tempo todo da pandemia, né? Então eu acho que a gente tem esse desafio, assim. Eu acho que, pelo menos para mim, mostrou que um adolescente, dependendo da idade da criança, pode ser interessante, né? Com adulto, com certeza, assim, foi maravilhoso. Não vejo grandes impactos, né? Até porque, por exemplo, tinha pacientes que deixavam de ir na terapia porque gastava tempo. Porque quem tem tempo em uma cidade grande se deslocar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, meia hora para ir, meia hora para voltar, isso era impeditivo, isso era um gasto. Então assim, acho que não tem só o ganha e não tem só o perde. Mas de forma geral, para adulto, para adolescente, acho que esse não foi o grande impacto. Acho que funcionou e funciona. Para criança não. Para criança a gente talvez precisa ser mais tátil, mais contingente, manipular coisas na frente, requer isso. Então eu acho que eu faria esse discernimento. Mas quebrou muito paradigma. Eu acho que atender remotamente pode ser uma coisa muito viável e é o que eu pretendo fazer daqui 2, 3 anos. Se tudo der certo, eu quero ir para um lugar que eu possa fazer somente atendimento remoto. Aí eu vou deixar de atender criança para focar em adolescente e adulto. A gente tem que tomar muito cuidado e ter uma atenção que o mundo da criança não é o nosso mundo, o mundo do adolescente não é o nosso mundo. Então, o que eles fazem, então pensando em criança, o que eles assistem, o que eles jogam, o canal no YouTube que ele segue. Eu preciso pensar no adolescente, quem é o grupo dele, o que esse grupo faz, ou o que está na moda. Tem muitas coisas que ficam na moda. Então, se a gente não tiver acesso ou uma descrição melhor dessas contingências, fica muito difícil compreender. Vou dar 2 exemplos. Eu tive um atendimento de uma criança que tinha medo de tomar banho sozinho, de ficar no escuro.
E aí investigando, na época ela jogava um jogo, chamava nossa, esqueci o nome, vamos lá, vou falar, Five Nights at Freddy's, que é um jogo que aí você começa a olhar, é o jogo que ele mais jogava, como que era o ambiente nas primeiras versões do jogo, que mudou muito já. Ele era numa pizzaria de azulejo, escuro, e tinha um monstro que aparecia e matava. Então tinha, assim, elementos semelhantes entre o jogo e entre o medo da criança. Então, tá vendo como lá a gente falou de orientação de pais? Será que esses pais estão de fato avaliando o jogo que ele joga? Quando a gente apresenta o jogo, as nuances do jogo e os medos, será que isso não ajuda os pais a compreenderem a importância de controle, sim, de estímulos e assim por diante? Recentemente, um menino de 8 anos estava na van de escolar com gente de diversas idades diferentes, então alguns adolescentes dizendo que assistiram Round 6. E isso, dentro de uma cultura, né? Então o papel do reforçamento cultural, comentando coisas legais. Esse menino aprendeu o que é Round 6. A casa da tia tinha Netflix. E ele faz o quê? Assiste Round 6, com 8 anos de idade. E aí você tem uma criança que a escola pede para os pais procurarem ajuda porque o menino tem comportamentos bastante agressivos, ofensivos. Não estou dizendo que seja somente o Round 6, mas a gente começa a entender. Então acho que é importante quando a gente trabalha é olhar para o contexto. Quanto mais habilidade nós terapeutas temos de conhecimento sobre as coisas, eu não gosto de jogar, mas eu tenho que estar antenado com o que se joga. Eu não gosto de redes sociais. Eu particularmente não tenho, mas eu tenho que entender os papéis das redes sociais, porque eu tenho reforçadores sociais na rede. Então, por exemplo, atendo um adolescente que frequentemente ele tem comportamentos de postar coisas que não devam e que isso estão trazendo consequências para ele. Então eu preciso entender qual o papel da rede social, qual a consequência ao postar as coisas, porque aparentemente alguma coisa controla esse menino. Então assim, acho que o principal a gente tem essa clareza de que eu preciso entender da realidade e não trazer o cliente para a minha abordagem. A minha abordagem apenas descreve as relações, mas as relações é dele, da história dele, da cultura dele, do nível sociocultural, econômico dele. Eu preciso efetivamente entender como isso eu consigo entender e analisar sob a ótica da análise do comportamento. Eu acho que é um pouco isso, mas acho que isso serve como um todo, tanto para criança, para adolescente, também para adulto e para nós mesmos, como sujeitos. Porque se a gente quer transformar alguma coisa, a gente precisa entender por que nós fazemos, o que nos controla, para onde nós queremos ir, e a gente precisa passar a conduzir mais a nossa vida do que ser conduzido pelas contingências.